E se me der branco? E se eu esquecer alguma coisa? Fulano vai estar na plateia, ferrou. Eu não vou dar conta. E se eu travar? E se eu errar? E se eu me acharem muito amador? Eu aposto que você já passou por situações em que frases, pensamentos como esse já se passaram na sua cabeça, é ou não é? Porque antes de um momento de exposição, antes de falar em público, a gente entra nesse transe, a gente sente alguns bloqueios como esses, e talvez é isso que esteja impedindo a sua comunicação de fluir. Já aconteceu de você treinar, ensaiar, se preparar, mas na hora da apresentação parece que você fica engessado, você não se sente sendo você mesmo, parece que tá esquisito, você perde a tua naturalidade? Isso geralmente acontece por um fator, porque a tua mentalidade em relação ao que é comunicação está desregulada, está desajustada. E hoje talvez seja uma das aulas mais importantes que eu já gravei até então, porque é sobre essa mudança de mentalidade, essa virada de chave que vai fazer com que você não seja mais refém de pensamentos como esses. Então, se inscreve aqui no canal. Encaminha para os teus amigos que precisam saber dessa mensagem. Encaminha para aqueles seus amigos que têm vergonha, que têm bloqueios para falar em público, porque essa aula vai ajudar vocês. Bora lá? Gente, eu era pregadora no grupo de oração. Durante muitos anos, eu pregava a palavra de Deus na igreja. E eu lembro que teve uma pregação específica que meus pais iam estar, meus amigos iam estar, que muitas pessoas importantes para mim estariam. Eu sempre ficava um pouquinho nervosa antes de uma pregação, antes de falar em público. Isso é absolutamente normal. Mas nesse dia, eu fiquei mais nervosa que o normal. De passar mal. Por quê? Porque essas pessoas estariam na plateia. E eu me percebi com esses tipos de pensamento. Nossa, mas será que meus pais vão gostar? E fulano? E ciclano? Ai, será que eles vão achar muito raso, sem profundidade? Ou seja, autossabotagem. Eu fui, preguei, dei o meu melhor. Ainda bem que Deus age, apesar da nossa humanidade, dos nossos erros. Mas, no final, eu me senti vazia. Eu não senti que eu fui eu de verdade. Eu não senti que eu dei tudo de mim. Eu senti que eu fiquei tão preocupada em performar, em impressionar, em surpreender as pessoas que eu amo, que eu me perdi no foco. Que eu não consegui, de fato, me sentir completa e usada por Deus no final daquela pregação. E foi aí que eu percebi. O erro foi que eu fui para aquela pregação com o foco em mim, focada em acertar, em mandar bem e impressionar as pessoas que eu amo. E quando eu vou com pensamentos desse tipo, ou ainda com pensamentos como e se me der branco, aí eu preciso lembrar de todas as palavras que eu escrevi, não posso esquecer de nada. Ah, será que eu tô preparado o suficiente? Quando a gente tem pensamentos como esses, é porque o nosso foco está em nós, em performar, em mandar bem. Só que se o foco está em nós mesmos, eu nem deveria ter o direito de estar pregando, de estar me comunicando. Por quê? Porque eu desfoquei do público. E aí foi uma grande virada de chave para mim e é o que eu quero trazer de mensagem para vocês hoje. Comunicação não é sobre performar, não é sobre acertar. Comunicação, quando você se coloca em pé para falar, para conduzir uma reunião, uma apresentação, qualquer coisa que seja, o foco deve estar onde? No público. O seu foco é passar uma mensagem que vai agregar na vida de cada pessoa que estiver te assistindo. Se eu tivesse realmente focada em servir, em contribuir, em passar uma mensagem significativa para aquele público, eu com certeza, no final da minha pregação, teria me sentido completo. Mas vem um sentimento de incongruência tão grande pelo simples fato do meu foco não ter sido o servir, mas ter sido o quê? Performar. E é muito doloroso, porque às vezes você escuta parabéns de outras pessoas, mas você sabe que você não foi você, que você não foi autêntico, que você não deu o seu melhor, porque você estava totalmente apegado no teu ego. E no ego, quando a gente sobe no palco movido pelo ego, a nossa essência
não sai do palco se sentindo completa. E essa é uma das piores dores todas. Saber que você desperdiçou aquele momento que você poderia ter servido mais, se doado mais, feito mais. Se você entender que comunicação não é sobre você, mas é sobre contribuir com a vida do outro, que é sobre servir, isso já vai aliviar a pressão de ter que acertar. Porque se você vai para uma palestra, uma apresentação, uma pregação, com foco em contribuir com o outro, você sabe que se você esquecer algo no teu script, não tem problema. Porque você deixou fluir e não perdeu o foco da mensagem. Você sabe que você falou o que precisava ser dito, porque você estava com foco em servir. Mas se você vai focado em você, em acertar, você fica o tempo todo no campo mental e preocupado em lembrar de todas as palavras que você disse, preocupado em acertar tudo, em seguir o script. E aí você não deixa fluir. E se você não deixa fluir, você impede o Espírito Santo de agir. Ou seja, você perde a naturalidade e a autenticidade que só acontece na hora da sua apresentação e não quando você está montando a sua apresentação. Eu gostaria muito que você saísse desse vídeo começando a refletir se nos momentos em que você está se comunicando, você realmente está focado em contribuir com o outro, em passar a mensagem para o outro, em servir, ou se você está preocupado com você mesmo, em vender, em mandar bem, em impressionar, porque isso não é comunicação. Eu espero que você tenha gostado, você comece a se observar e na sua próxima apresentação, por menor que seja, na próxima reunião que você for conduzir, você esteja verdadeiramente focado no que realmente importa, que é em servir e em contribuir. Se você gostou, deixa seu like e já compartilha esse vídeo com seus amigos que precisam dessa mensagem tão valiosa. Um beijo.